Oi, gente, Kino. Quando eu criei esse canal, eu não tava com grande vontade de falar com esse público do cristianismo, ficar tentando convencer eles de que eles acreditam numa mentira, de que eles amam e praticam a mentira. Para mim, a maioria dos religiosos são um caso perdido. Eles são joio e eles precisam de algo falho e falso como o cristianismo para se sentir especial, se sentir melhor que os outros, assim vai descer para se vangloriar por aí, falar Deus, Deus, encher a boca, se for feito para falar Deus, Deus, Deus te abençoe, porque Deus me deu um carro, porque isso e aquilo, jargão, né, de religioso, varão, varoa, nossa, ele não fala homem e mulher, ele fala varão e varoa, que bíblico. Eu não queria nem perder meu tempo com esse povo, mas eu sei que parte do trigo foi para essas denominações cristãs e está contaminado, está totalmente contaminado com o cristianismo. Nem é a minha proposta ficar distorcendo, porque o cristianismo ele vem e torce a igreja do Messias. Começa a igreja do Messias, vem o cristianismo, torce isso, muda, adultera, deturpa, coopta, né, com Constantino lá. Martin Luther, aí é a Babilônia e as filhas da Babilônia, né? Babilônia Icar e Constantino, vem Martin Luther, aí nascem as filhas da Babilônia. O protestantismo saiu da Icar. A Icar nunca saiu do protestantismo. Aí tem alguns que são trigo e estão nessas denominações, todos lascados, então de novo, vai. Tinha a igreja do Messias. Veio a Icar, torceu. Começa o cristianismo, torceu. Aí eu nunca tive assim, aquele intuito de distorcer, ficar explicando, olha, você é adventista, deixa eu te mostrar os erros. Ah, você é da CCB, ó, vou mostrar pra você o que tá errado aqui. Ah, qual que você é, universal? Tá, deixa eu te explicar o que era o evangelho, por que vocês não estão no evangelho. Eu não distorcer, trazer de volta. Não era a minha proposta, mas agora me vejo obrigado a falar um pouco para esse público. Eclésia, tá aqui, ó. Isso aqui é o Bible Hub. O que é o Bible Hub? Pessoas estudiosas pegaram lá, pessoas fluentes em grego, com dicionários. O que esses caras fizeram para vir por esse website, aqui a pesquisa, você pode fazer por você mesmo, perder maior tempo, ou pode ir direto com quem já fez, né, economizar tempo, e vir aqui ver. Isso aqui é sério, tá? Isso aqui é bem feito, ó. Tá aí, ó, eclésia em grego. Quando você vai ver nas cartas dos apóstolos, falando de eclésia, igreja, né, não existe igreja, é eclésia, né, em grego, estava escrito. E o que é isso, né? Que é traduzido para igreja, ok? A igreja do Messias. O que é tal da eclésia, da igreja? Uma assembleia, congregação, igreja, todo o corpo de crentes no Messias, né? Isso é a eclésia. Também é usado, ó, mas tem que ver o significado disso aqui, quer ver, ó? Tá escrito aqui, ó, pessoas chamadas para fora do mundo e para Deus. São pessoas que são chamadas para fora do quê? Do mundo, para o Pai. Aqui, sendo o corpo místico do Messias, né, do Cristo. Cristo, Messias, Cristo é latim, Messias seria o correto, né, de Machia, hebraico. Tradução direta para português seria Messias, que significa ungido. Aqui, ó. Dos crentes que Deus chamou para fora do mundo, dos crentes que o Pai chamou para fora do mundo e para o seu reino eterno. Isso é eclésia, chamados para fora do mundo para o Pai, chamados para fora do mundo para a salvação no Messias. Isso é eclésia. Aí, tá escrito aí, vocês podem ler aí, ó. Aí qual que é a viagem aí dos religiosos? Você pega as cartas dos apóstolos, tá escrito assim, para a igreja de Corinto, para a igreja de Éfeso. O que é isso? Eu acho que erro de tradução, nada mais do que está sendo dito, é que tinha uma eclésia nessas localidades. Tinha a igreja em Éfeso, tinha a igreja em Corinto, em Esmirna, em Pérgamo, em Etiópia, em Etióquia, nem sei. Tinha a igreja, a única igreja do Messias nesses locais, nessas localidades. Aí, o que acontece? Pede para esses imbecis mostrarem as escavações arqueológicas de um prédio lá em Corinto, ou em Pérgamo, ou em Esmirna, em qualquer um desses lugares, em Éfeso. Cadê o sítio arqueológico? Cadê as ruínas disso? Não existe. Não existe escavação arqueológica, não existe ruína, porque nunca existiu prédio nesses lugares. Quando fala da eclésia, é o conjunto de pessoas que acreditavam
Não tinha prédio, não tinha templo. O Messias nunca ensinou ninguém a construir templo. Ele acabou com a religião da época que era templista, que era o judaísmo. Está escrito lá em Marcos ou em Mateus, o véu do templo se rasgou e as rochas fenderam. Está escrito, sempre esteve, está lá para ler. Os caras do... Enfim... Os caras do cristianismo mentem, né? Deturpam, mente e o gadão compra. Para você que é trigo, saia do cristianismo. Não tenha parte com o cristianismo. Eles amam e praticam mentira. Eu enjoei de tentar mostrar isso aqui. Não vou me esforçar muito. Eu acho que isso aqui é a última vez que eu tento fazer isso. Porque eclésia, igreja, é bem deturpado. Então tá. Então tinha as eclésias nas diversas localidades. Seria assim, hoje em dia, a igreja de Jesus Cristo no Brasil. A Igreja de Jesus Cristo no Japão. Quantas tem? Uma. Mas por que tem no Brasil e no Japão? Porque são locais distantes. Tem nomes diferentes. É longe um do outro, tem um mar no meio lá. Lá chama Japão, aquele monte de terra, lá uma ilha lá gigante. O Brasil é um continentão, né, um espaço grande de terra. Chama de Brasil. Então, são locais físicos, geográficos diferentes, distintos. Por isso que tem nomes distintos. Por isso que seria hoje, fosse hoje, teria a carta do apóstolo para a igreja no Brasil. Carta do apóstolo para a igreja no Japão. Quantas igrejas tem? Duas? Não, uma. É a igreja de Jesus. Era isso que acontecia, o pessoal deturpa. Deixa eu ver o que mais eu posso falar disso. Deu para entender o que é eclésia? Tá, todos aqueles que usam eclésia, igreja, no sentido de denominação... A igreja é o prédio dele, é a denominação, é a doutrina daquele cara. Veio da cabeça de um cara lá, sei lá, Luiz Franciscão, ele tem a doutrina da CCB. Chamam isso de igreja, essas pessoas deturpam e mostram que não conhecem o evangelho, amam e praticam mentira. Ellen White e os adventistas, chamar isso de igreja, igreja adventista, a igreja adventista é do adventista, não é a igreja do Messias. Não tem uma gota de sangue para salvação e remissão de pecados de quem está lá. Porque eles se tiraram da igreja do Messias. Que é a única que tem o Messias, que é a única que tem os mandamentos dele, é a única que tem a possibilidade de remissão de pecados, que é ele que é quem vai julgar. Isso está lá em João 5:22, que é ele que é o juiz. Não sou eu, não é ninguém, tá? Não é também ninguém da sua religião, e se você é religioso, ele também não é o meu juiz, nem o seu juiz. É o Messias que é o juiz de todos. O cristianismo também deturpa muito isso, né? Eles vendem cada mentira, que as pessoas já estão salvos, não tem dia do juízo para alguns aí religiosos, eles já estão salvos, eles dizem, né? É uma crença, uma mentira, um produto que essas empresas vendem para esses nécios aí. Eles vendem a salvação em Cristo, eles nem têm o poder para isso. Acho que uns são ateus, outros são loucos, outros são cegos por tanto amor ao dinheiro, tanta avareza, ficam cegos, ficam loucos da cabeça. Ensina essas baboseiras para vocês aí, pro gado, né? Quem é trigo, cara, eu não vou me esforçar. Era para você ouvir isso e pensando, refletindo, leia aí, nossa, deixa eu ver o que é eclésia, vai lá ver lá, vai estar escrito isso, ó, aqueles que são chamados para fora do mundo para o Pai. É a eclésia do Messias, Jesus Cristo. Eu uso o nome em hebraico, né, mas aqui eu estou usando Jesus Cristo porque é mais comum. Ele tem um nome em hebraico, importa conhecer também, que esse nome aí, Jesus, é em latim, vem lá dos padres, lá tô falando. Por que um protestante usa um nome falso? Porque o padre ensinou, porque os católicos ensinaram dele que é Jesus. É um nome falso. Por que não vai atrás do nome verdadeiro? Os caras não têm teólogo, eles não têm pastor, gente que estuda e não sei o que lá. Desculpa, licença. Por que século após século, nenhum desses doutores da lei aí se deram ao trabalho, tiveram competência de chegar no nome mais próximo do verdadeiro, que seja um nome em hebraico? Por exemplo, você vai lá hoje em dia, lá no Oriente Médio, quem fala hebraico chama o Messias de Yeshu. Yeshu. Pode ouvir isso aí, você assiste entrevistas, eu vi várias no YouTube, não vou pôr aqui agora, eles chamam de Yeshu. Pelo menos está em hebraico, não chama de Jesus. Por que essa falsidade vai sendo propagada? Todo denominacional, todo religioso, eles amam e praticam a mentira. Eles estão com um espírito invertido, eles estão com outro espírito, não é Ruach Kadosh. Eles odeiam a verdade, odeiam quem fala a verdade. Para quem é trigo, se você assistir os vídeos do meu canal, você não precisa concordar com tudo, mas você percebeu assim, opa, pera um pouco. Melhorou teu entendimento das escrituras, que era para isso mesmo que eu queria. O cara chega aqui livre, faz o curso aí, vê todas as 26, 27 aulas,
Tchau, você continua livre, você não vai depender de mim, eu não vou ficar fazendo palestra pra você pegando seu dinheiro. Não, pelo contrário, você vai entender que você não tem que dar dinheiro pra nenhum cão guloso. Você não tem que ir assistir nenhuma palestra. Você pode ir se quiser, por entretenimento. Sempre tem um punhadinho de coisas das escrituras que eles passam que pode ser proveitoso e edificante, mas obrigatoriedade, ver nisso como você tá fazendo o quê? Você está sendo salvo porque está ouvindo uma palestra? Não. Você está fazendo a obra de Deus porque você foi ouvir uma palestra religiosa? Não. Você faz isso por entretenimento ou para agregar um pouco de conhecimento. Mas eu terminou de ver o meu curso aqui, a ideia é você estar livre, claro, continua livre, e você vai daí por conta própria ler todas as escrituras ou tudo que você conseguir e montar o seu entendimento e ver que não passa pelo a salvação não passa por nenhuma religião, nenhuma denominação, nenhum homem, nenhuma mulher tem autoridade para fundar a denominação, nem Constantino, nem Martin Luther, nem a Babilônia, nem nenhuma filha da Babilônia. O do teu bairro aí, o grande, o médio, o moderno, o tradicional, nenhum deles tinha essa autoridade. Eles apenas se apresentam como líderes, uma massa de nécio que nunca leu as escrituras, vão na onda, porque é fácil, porque está acessível, está perto de casa, é legal, é um evento social, é um clubinho, a pessoa se sente, se emociona, se empolga, se sente bem, enfim, são tragados aí pela essa mentira aí. Na nossa época que nós estamos, tá acabando isso daí, tá acabando e não vai ter desculpa. Bom, já vimos aqui o que é eclésia. Para quem tiver olhos para ver, não vou me esforçar, não tenho que persuadir ninguém. Shaul não persuadia ninguém, só mostrava a verdade do evangelho, eu estou fazendo a mesma coisa. Ainda saí da minha linha, que é ficar abordando essa deturpação que é, essa lama que é o cristianismo, né? Saiam dessa lama. A lama nunca vai tomar forma, a lama nunca vai se tornar um monte. Assistam aí o meu áudio sobre sonhos, interpretação da profecia do profeta Daniel, dos reinos. Essa lama do cristianismo nunca toma forma, nunca se torna um monte. Tem mais algumas considerações sobre eclésia. Aqui no meu canal, ó, tem aqui a playlist Verdades, tá aí, ó, Verdades. Esse vídeo aqui, ó, o irmão Rubens é o cara que faz, ele tem esse ministério aí de distorcer. Ele conversa justamente com esse público. Ah, você é do cristianismo, da religião, é testemunho de Jeová, é adventista, é qualquer uma, quadrangular. Senta aí, ouve, você vai aprender o que é as escrituras. Ele faz esse trabalho de distorcer, né? Porque o cristianismo torce, as denominações torcem a verdade, ele distorce, ou seja, ele traz de volta pro evangelho, pra verdade. Ele faz esse trabalho aí com paciência e com excelência ainda. Ele conta todas as histórias desses fundadores, aí é Moody, Russell, não sei quem, Rua Azusa, tem todas as histórias dessas porcarias aí pro meio aí. Franciscon. Ele mostra todos esses caras, a obra desses líderes aí religiosos, os contaminadores aí, os caras, os deturpadores da verdade, tão idolatrados e amados pelo gado, né? Pelos nécios e pelo joio. O trigo já era, não tem mais desculpa. Larga, sai da Babilônia, sai dela, povo meu, tá escrito isso. Esse vídeo aí do Rubens, o lixo gospel por irmão Rubens, assista esse vídeo. Depois vá vendo lá os outros dele, mas aquilo que eu já falei no meu canal, né? Assiste tudo, fica livre, vai estudar as escrituras e perceba que o trigo não tem que se associar com o cristianismo, nenhuma denominação. Todas as denominações são mentirosas. É para quem ama e pratica mentira. Deixa eu ver o que mais que eu tinha para mostrar aqui. Tá, do irmão Rubens, esse vídeo aí... Tinha mais alguma coisa, eu tô esquecendo agora. Uma pena que eu tô esquecendo. Ah tá, já falei pra vocês aqui que tem os anabatistas, que sempre eles entenderam o que o Messias ensinou, que a igreja, a eclésia, são as pessoas. E eu já mostrei aqui pra vocês o... Ah tá, deixa eu mostrar aqui, ó. Bruderhoff. Pastor, não mostra, eu mostro pra vocês. Ó, você faz isso aqui, ó. Vem aqui, ó, Bruderhoff, ó.
É uma irmandade de crentes no Messias. Eles eram da Alemanha por causa da perseguição, sabe de quem? De Martin Luther, dos protestantes, que matavam esses caras aqui, os ancestrais deles. Da Alemanha, os caras foram parar lá no Reino Unido para sobreviver, para se esconder, para fugir da perseguição. Eles vivem juntos, têm tudo em comum, eles têm indústria, eles têm campos. Olha aqui, ó. O que é isso aqui, ó? Irmãos em Cristo ao redor de uma fogueira. Tem um vídeo de introdução, achei agora aqui, que mostra a comunidade. Isso aqui é um pastor deles lá, na comunidade deles. Isso aí pertence a todos, ó. As vinhas ali, ó. Olha que beleza. Todos os prédios, todos os campos, tal qual está no Evangelho. Aquele que largar tudo, pai, mãe, família, largar tudo para seguir o Messias, vai receber ainda nessa vida. Está escrito isso no Evangelho, ainda nessa vida. Vai receber 100 vezes mais pais, mais mães, mais irmãos, mais irmãs, mais campos. Aí se cumpre. Quem se converte, quem... Eu até mandei e-mail e não me responderam, não deixaram me converter. Bom, aí outra questão. Mas quem consegue ser batizado e se converter, aí recebe 100 vezes mais campos. Cumpre-se. Recebe 100 vezes mais irmãos e mais irmãs, mais pais e mais mães. E cumpre-se o que está no Evangelho. Isso é o Evangelho. Não a mentira do Roma, de Romanos. Vai uma vez por semana ser religioso ali, se encontrar na casa de Deus. Deus não habita templos construídos por mãos de homens. Está escrito isso. Para quem é trigo, desista. Os religiosos, os cristãos não vão dar conta, nunca deram, século após século, eles só conseguem criar mais cristianismo, mais religião, mais doutrina de homens. Eles não vão dar conta de viver o evangelho. Eles não vão dar conta de voltar a ser isso aí, ó, igual os discípulos eram, igual os apóstolos eram, igual o Messias ensinou, que é isso aí, ó. Juntos, em comunidade e irmandade. Mas entra aí nesse canal, Bruderhof, tem o vídeo de apresentação, eu não achei agora aqui. E mostram lá a comunidade deles. Já mostrei também aqui olha aqui, ó, 12 tribos. O vídeo vai ficar longo, mas vamos pôr tudo em um vídeo só, não vou ficar separando. 12 tribes. Aqui são as crianças das 12 tribes no topo. Nossa, o canal deles aqui. Eles não dão muita ênfase para divulgar aqui, ó. Eles têm um website, tá? Tem em português 12 tribos, tem 12 tribes em inglês, tem os dois websites. No YouTube eles não são muito presentes. E aqui, ó, tá aí, ó. Esse cara aqui, por exemplo, olha aí, olha o que tá escrito aqui, ó. 100 vezes mais. Ele conta a história que ele tinha um sítio com a família dele, a família se converteu ao evangelho do Messias, se tornaram discípulos, e ele fala, na verdade, ele foi o cara que teve que ceder as terras, né, para a Irmandade, e ele ganhou 100 vezes mais o que? Irmãos, irmãs, mães e pais, e daí, claro, ele ganhou 100 vezes mais terra, porque agora ele tem várias fazendas pelo mundo e pela terra, né, e cumpriu-se também, mas ele foi a parte que deu mais, né, chegou dando mais. Ele conta a história dele aí, ó, 100 vezes mais. Tá aí, apresentado, mas vai no website que lá tem bastante informação. Eles também entendem que a eclésia, a igreja, são as pessoas. Deixa eu ver se eu encontro aqui, quando Pedro fala. É ensinado no Evangelho, tá até aí, ó. O corpo é o templo de Deus. Sim, o Messias ensinou isso. Eu devia ter pesquisado ali antes. Tem uma carta do apóstolo Pedro. Pedro é um ancião de dias e ele fala assim, porque esse templo, porque quando eu sair desse templo, já estou prestes a sair, quando eu partir desse templo, claramente no contexto você entende que ele está referenciando o corpo dele como templo. Ele não está num prédio lá falando, ele está no corpo dele falando para a eclésia,
para os crentes que quando ele abandonar esse templo, ele já era um ancião de dias, por que que ele não estava de terno e gravata num púlpito, com banco, com prédio? Porque não era isso que foi ensinado, isso veio da cabeça de homens, de Constantino. Todos os evangélicos, protestantes são são filhos da mesmíssima mentira, da Babilônia. Não existe isso. Pedro estava no templo, no corpo dele, falando como o Messias havia ensinado, como ele ensinava, como todos os apóstolos e todos os discípulos ensinavam. O templo do Espírito Santo é o corpo do crente que se purifica, se abstém de pecar. Tem isso na carta lá que ele fala disso aí. Tá aprovado. Se ele tá lá, ancião de dias, falando quando eu partir desse templo e é o corpo dele, por que que depois alguém iria construir templo e falar que foi ele que ensinou? Se ele não fazia? Pelo amor de Deus, gente. A gente não tem detalhes de como que era a organização dessa eclésia, como que era a reunião da eclésia, não tem detalhes. Porém, a gente tem o suficiente para qualquer pessoa inteligente, com honestidade intelectual, ver que, de fato, o cristianismo é uma mentira. A prática de fazer culto num prédio é uma mentira. Tem gente que ama o prédio, tem gente que idolatra o prédio, um objeto de idolatria. Eles idolatram o prédio que eles frequentam. Tem vários, não vou nem citar a denominação, vocês pesquisem, não é difícil de chegar nessa informação. Qual denominação que exalta e enaltece e idolatra o prédio deles. Para eles, o prédio deles é a casa de Deus e ponto. O que o Messias falou lá, que não habita, Deus não habita em prédios feitos por mão de homens. Não, isso aí não vale nada. Porque eles não conseguem ouvir. Eles são joio. Não é para eles o evangelho. Entende isso? Quem é trigo... Eu tenho uma teoria que nós somos a minoria na Terra, sinto muito, então não adianta, você não vai conseguir convencer ninguém, você vai ficar isolado mesmo, infelizmente, era pra gente estar usando a internet, tá criando o nosso Israel, restaurando Israel juntos, qualquer canto aí da Terra. Quem tá fazendo isso é 12 tribos, deixa eu mostrar aqui. Dos anabatistas, aí você tem, deixa eu mostrar tudo, vai. 12 tribos, vamos por parte, 12 tribos... Joga aí 12... Aqui, ó. Primeiro link, gente. 12 tribos. Recomendo vocês conhecerem, quem tiver oportunidade de ficar uma semana lá, um mês. Eu fiquei 6 semanas lá, aprendi muito com eles. O fundador disso é o Ionic, Albert Eugene Spriggs. E muito do que ele interpretou tá lá ainda. E muito, né? Tudo do que ele interpretou ainda está lá firme e forte. Que os discípulos vão passando um pro outro. E simplesmente é o homem que o Pai enviou aí com maior unção do Espírito Santo, maior capacidade de interpretação e entendimento das Escrituras. Eu digo isso, muitos que conheceram vão dizer amém, é isso mesmo. Fato. Tá aí, ó. Apresentado. Entre no site, acesse. Aí de curiosidade, ó, você tem... dos anabatistas, você tem, ó, Hutterites. Olha aí, Hutterites. Vamos ver umas imagens dos Hutterites. Estão mais nos Estados Unidos, eu acho, Canadá, ó, Hutterites. Você tem... Esses são os que sabem que a igreja são as pessoas, a eclésia são as pessoas. Então você tem a eclésia lá em Canadá, a eclésia lá no estado de Washington, a eclésia no estado do, sei lá da onde, da Califórnia, do Arizona. E isso que é eclésia, tá? Não é denominação. Denominação é mentira. Pisou numa denominação, você já não é parte da eclésia, da única eclésia, da igreja do Messias. Não tô mais com dó de quem finge não entender, né? O joio, eles fingem que não entendem, porque não é pra eles. E o problema é o trigo se permitir ser guiado e ir nessa boiada aí que tá indo pro abismo aí. Daqui a pouco tá tudo chipado já. Falta pouco. Com a marca da besta. Lutherites, você tem Mennonites, todos anabatistas, tá? Pesquisem só, Mennonites, ó, famílias dos Mennonites, ó. Olha aqui, ó. A eclésia aí, ó. A eclésia. A eclésia se reuniu para cantar um louvor ao Pai. Normal. Só isso que eles fazem. Daí nesse momento eles são eclésia. Não, eles são eclésia. Aí que tá a diferença. Você é a igreja, você é discípulo, você é crente. Quando você vive o evangelho, os mandamentos do Messias, todos os minutos da sua vida. Acordou de manhã, abriu o olhinho e tá valendo o evangelho. Até a hora que você for dormir, cada minuto do seu dia ali, todas as horas, todos os minutos, você tem que estar vivendo o evangelho, de segunda a segunda.
de janeiro a dezembro, todos os dias da sua vida. Que esses imbecis religiosos insistem, ainda julgam quem não faz, condenam quem não faz. Quer 1 hora por semana, você vai num prédio, ali você é religioso, ali você é sagrado, ali você entra em comunhão. O reino do céu está dentro de vós. O Pai não habita em templos feitos por mão de homens. Deu para ver a diferença do que é o evangelho, porque é essa coisa, essa lama que é o cristianismo? Ai, paciência, dai-me paciência. Até os Mennonites, Hutterites, já mostrei o Bruderhof e o mais famoso, os Amish. Tá aí, os Amish, esses são famosos. Também são anabatistas, todos esses que eu mostrei. O 12 tribos não são anabatistas, o Espírito Santo tocou esse homem aí que eu falei, o Ionic, mais recente, assim, independente dos anabatistas, ele também chegou na mesma interpretação. Que é só você ler lá Atos 2, 4, 4, 4, 5, Atos 4, 3, 2, Atos 4, 3, 4, 3, 7, que você entende o que é isso. Comece a entender o que é o evangelho. Por aí, um bom pontapé, um bom início. Mais uma coisa, às vezes as pessoas falam de seita, isso aí é uma seita. O que é seita? No cristianismo já distorceram isso. Eles viram e falam que a denominação do outro é seita. A dele é religião, como se fosse algo bom. Nem vou pega a etimologia de religião e vai ver o que é isso. Enfim, pula essa parte. Mas a questão é que eles já deturparam a palavra seita. Vamos ver o que é seita no dicionário. Tem um monte de definição aqui, ó. Eu vou ler, já tá ficando longo, eu vou ler essa daqui, ó. Grupo com uma organização própria, geralmente restrito e fechado, que se une por ideias, ideologias, opiniões e comportamentos semelhantes, facção e bando. Quando o Messias veio, tinha uma organização própria? Tinha. Ele era o cabeça e tinha 12 apóstolos. Depois, os apóstolos que iam nomeando, você vê isso nas cartas, você vê isso em Atos, eles pegavam alguém ali que eles achavam que tinha potencial, eles instruíam bem e aquele cara passava a ser um líder, como foi Timóteo, por exemplo, Tito, por exemplo. Tinha uma organização própria, esse grupo do Messias de Israel, dos apóstolos? Sim. Geralmente é restrito e fechado. Era restrito e fechado ou era aberto para qualquer um? Podia vir pecador, podia vir adúltero, podia vir todo mundo. Podia vir todo mundo. O Pai não faz acepção de pessoas. Chegou na eclésia, se cria, era instruído no evangelho e era batizado, tinha que abrir mão dos pecados, se abster e deixar os pecados para fora. O pecador vinha convertido, né? Era batizado, os pecados não vinham. Então era restrito e fechado. A restrição é o pecado não entra. O pecador tem que se arrepender, parar de pecar, ser batizado, aí entra. Era um grupo restrito e fechado da eclésia do Messias Israel? Jesus Cristo, dos apóstolos? Sim, era restrito e fechado. Eles se uniam por ideias e ideologias? Sim, a sã doutrina do Messias. As opiniões e comportamentos eram semelhantes? Comportamentos semelhantes, sim. Tem comportamentos que convêm ao crente, tem comportamentos que são pecaminosos, não convêm. Era semelhante os comportamentos dos discípulos nas eclésias? Fosse em Éfeso, fosse em Jerusalém, fosse em Roma, fosse em Filipe, era o mesmo comportamento? Era semelhante? A resposta é sim. Então, meu caro, nada mais. Seita é um rótulo do idioma, em português, em outros idiomas vai ter. Não que o Messias falou, trouxe uma seita. Não, ele trouxe essa doutrina, ele trouxe o evangelho. Mas quem estava de fora quiser chamar aquilo de seita, tudo bem, pode pôr esse rótulo. É uma seita, sim. Então, os verdadeiros crentes, os verdadeiros discípulos, vão ter esse comportamento, essa característica. Algum nécio quer chamar de seita como se fosse pejorativo, que chame. O problema é dele, ele é joio, ele não consegue entender, nem vendo consegue entender quando está diante de crentes, de discípulos, de pessoas que compreendem, sabem e vivem o evangelho. Aí, tudo isso dito, acho que acabou, né? Deu para entender o que é eclésia, tá aqui, só ler, estudar aí, ó. Aqueles são chamados para fora do mundo, para o reino eterno do Pai, do Messias. Isso aí, gente. Valeu. Tchau, tchau.